Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que bom! Estamos aqui mais uma vez, seguindo o nosso trabalho de vídeos. Nós estamos fazendo aqui 4 séries de vídeo, né? E esta é a série que fala sobre assuntos das cartas do Novo Testamento, né? Ali as cartas de Paulo, as epístolas gerais, as cartas gerais, e nós vamos meditar em alguns dos assuntos. Nós cremos que é nas cartas que nós encontramos a teologia da igreja. O que a igreja segue, aquilo que é fundamento, né? A Bíblia diz que nós somos fundamentados, o fundamento da nossa fé é o fundamento dos apóstolos, né? Dos profetas, e esse fundamento ele é basicamente, ou ele é estruturado em muita coisa, na sua parte mais sólida e robusta, nas cartas do Novo Testamento. E hoje eu quero ler sobre um assunto que eu gosto muito de pregar, eu gosto muito de falar. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 10. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do galardão, porque é um assunto bíblico. O galardão está nas Escrituras, está revelado a nós, e como cristãos nós devemos ter a ciência e a consciência de que há galardão. O apóstolo Paulo ele vai escrever assim à igreja de Coríntios. Eu vou ler aqui junto com você. Segundo a graça de Deus que me é dada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Verso 14. 1 Coríntios 3, agora 14. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Bom, esse texto aqui de Paulo é bastante interessante e que nós devemos meditar bastante nesse texto. Há algumas coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida cristã. Por exemplo, eu lembro que há um bom tempo eu sempre escutava uma frase, ou pessoas ainda escutam algumas pessoas dizerem assim: o importante é ser salvo, né? É verdade, o importante para nós, a primeira coisa que nós devemos ter na nossa vida e buscar para a nossa vida é a salvação. Nós pregamos a salvação às pessoas, nós queremos levar a salvação através de Jesus Cristo, a pessoa através do Evangelho. O Evangelho que nós pregamos, a Bíblia diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E sim, nós temos por base da nossa vida e da nossa busca a salvação. Mas tem muitas pessoas que pararam aí, que pensaram que a vida cristã ela se baseia na salvação, ou seja, que a salvação é o ponto de partida e o ponto de chegada de todo cristão. Mas na verdade não é assim. A salvação que nós alcançamos através de Jesus Cristo é uma porta que se abre a nós. A salvação nós alcançamos ela pela graça. Efésios no capítulo 2, a partir do verso 8, diz isso, né? Que a salvação não é das obras, para que ninguém se glorie, é pela graça de Deus, ou seja, nós somos salvos por esse dom que Deus nos deu, que é a salvação, através da cruz, do sacrifício de Cristo na cruz na cruz do Calvário, e Jesus morreu por nós, e Ele deu isso a nós. Nós recebemos a salvação de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo. O papel nosso é crer, é pela fé. Fé no quê? Na obra de Cristo. Fé naquilo que Ele fez por nós, fé no Pai, fé no Filho e fé no Espírito Santo de Deus. E nós somos salvos. Nós somos salvos quando nós cremos no Evangelho. Cristo que veio, o Deus que se encarnou, esteve aqui entre nós, viveu entre nós, não cometeu pecado, mas foi morto, não é? Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo e assentado à direita de Deus Todo-Poderoso.
e nos enviou o Espírito Santo de Deus. Não é o evangelho que nós conhecemos, simples, os simples evangelhos que nós conhecemos. E por causa de Cristo nós somos salvos, porque nós cremos nele. Mas deixa eu falar para você, o fato de a salvação ela ser pela graça de Deus, não ser um mérito nosso, não depende das nossas obras para nós sermos salvos, o que nós precisamos é crer, segundo nos ensina as Escrituras, não quer dizer que as nossas obras não têm importância. Pelo contrário, as Sagradas Escrituras nos ensinam sobre as nossas obras. As nossas obras revelam quem nós somos. Não é? Nós somos o reflexo daquilo que nós fazemos, ou daquilo que nós realizamos, ou daquilo que Deus realiza em nós. Não é? As nossas obras é aquilo que nós fazemos por meio do corpo, é aquilo que nós realizamos por meio do corpo. E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Ele está trazendo esse assunto à tona aqui à igreja de Corinto, porque ele vai dizer assim, ele diz, olha, eu como sábio construtor, como sábio arquiteto, eu lancei um fundamento, que é Cristo, ninguém pode lançar outro fundamento, o fundamento é Cristo. E como eu lanço o fundamento, cada um agora vai construir sobre esse fundamento, ou seja, nos foi apresentado Cristo, Cristo foi apresentado a mim e a você, Cristo foi apresentado a nós, como fundamento da nossa vida para que nós possamos ter salvação, para que nós possamos ter essa vida eterna. Mas a salvação ela é a base, é o fundamento. Aquilo que nós alcançamos em Cristo, a vida eterna é o fundamento que agora nós temos uma obrigação. E qual é a nossa obrigação? Construir sobre esse fundamento. Nós vamos construir, nós vamos levantar uma obra, um edifício sobre o fundamento que nos foi dado, que é Cristo, que nos foi pregado, é Cristo. Cristo é o fundamento da nossa vida. Ele é a rocha em que nós construímos a nossa vida. Nós somos prudentes, então, como homens e construtores prudentes, nós construímos a nossa vida não sobre areia, mas sobre uma rocha que é inabalável. Essa rocha que é inabalável é Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo ele vai trazer algo que nós devemos pensar. Cada um veja como constrói sobre esse fundamento. Cada um veja como constrói sobre Cristo, sobre a palavra de Deus que foi anunciada a você. Agora, eu e você, nós devemos construir uma obra, um edifício. Por quê? Porque a salvação ela é pela graça, mas o apóstolo Paulo ele está nos trazendo uma outra característica da salvação, que é a recompensa, o galardão, ou seja, a vida eterna nós alcançamos pela graça, mas o galardão nós vamos alcançar pelas obras, como igreja do Senhor. Porque nós devemos pensar que tipo de servo nós somos. Existem 3 tipos de servo. Não vou entrar aqui para não alongar muito o nosso tema, mas existem 3 tipos de servo. Segundo as parábolas de Jesus, existe o servo bom, existe o servo e o servo mau. E o servo bom, o servo e o servo mau, eles têm recompensas diferentes. Todos são salvos, mas a recompensa de cada um deles será diferente. O que nós chamamos de recompensa, nós também podemos falar galardão, ou seja, o galardão, a recompensa que nós receberemos dependerá das nossas obras. Não estou falando de vida eterna, eu estou falando de recompensa. E é o que Paulo está trazendo aqui para a igreja de Corinto. Ele diz assim, ó, eu lancei o fundamento. Agora vocês constroem sobre ele. Constrói com o quê? O que nós construímos? Com o que nós construímos? Através das nossas obras. Dependendo das obras que nós temos, nós receberemos galardão. E dependendo das obras que nós realizarmos, nós não receberemos galardão. É isso que ele está falando. Ele diz assim, olha, eu como sábio arquiteto, eu lancei o fundamento, agora você constrói sobre ele. Mas veja cada um como constrói. Cada um vê como constrói. É você que vê como você vai construir a vida que você tem em Cristo. Você pode ter uma vida em Cristo omissa, você pode ter uma vida em Cristo preguiçosa, você pode ter uma vida em Cristo escondida, ou você pode ter uma vida ativa. Você pode trabalhar para o reino de Deus, para a obra de Deus. Você pode manifestar Cristo aqui na terra. Você pode juntar céus e terra através de Cristo, através da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que é tudo e enche todas as coisas, como diz o livro de Efésios. Isso é uma escolha que eu e você devemos fazer. Eu posso ser salvo estando escondido. Quando eu digo escondido,
eu não quero trabalhar, eu não quero fazer nada pela obra de Deus, eu não quero fazer nada pelo reino de Deus, eu não quero fazer nada para que o reino de Deus avance, para me levantar contra o reino das trevas. Porque, na verdade, a salvação que eu e você recebemos em Jesus Cristo, ela nos coloca em um lugar. A Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo, o reino da luz. E por que nós somos transportados para o reino da luz? Para realizar uma obra. Não é simplesmente para nós chegarmos ali e cruzarmos os nossos braços. Só que tudo o que nós fazemos para Deus é por uma decisão e é por amor, não é por imposição. Ninguém vai impor a você, nem mesmo Deus vai impor a você que você trabalhe, nem mesmo Deus vai impor e obrigar a você que você faça alguma coisa. Você tem que aceitar o chamado de Cristo, aceitar o chamado do Espírito Santo e fazer a obra de Deus, e se dedicar à obra de Deus, e se envolver com a obra de Deus. Mas você pode, se você quiser, é uma escolha sua. Você pode também entregar a sua vida para Jesus, né? Estar aí no culto todos os domingos da sua vida, servir a Deus com piedade e não levantar e arregaçar as suas mangas para trabalhar. Você é salvo, porque a salvação não é pelas obras ou pelo trabalho que você faz no reino, não é pelo trabalho, vamos dizer aqui na nossa linguagem, não é pelo trabalho que você faz na igreja, a salvação é pela fé, porque você creu e você crê e continua crendo em Jesus Cristo, você é salvo. Mas tem mais do que isso. O apóstolo Paulo ele diz assim: olha, eu lancei o fundamento, agora você foi colocado sobre esse fundamento, agora você tem que construir um edifício, você está construindo. E o edifício que você está construindo, ele pode ser de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Ou seja, ele pode ser algo precioso diante de Deus, ou ele pode ser algo que ele vai se desfazer com facilidade. Porque o apóstolo Paulo fala que vai chegar o dia, é o tribunal de Cristo, quando Cristo vai estar julgando a igreja dele, não para condenação. Aqui eu não estou falando de condenação, aqui eu estou falando de galardão. E ele estará julgando o que? As obras da igreja, para que ele possa galardoar a cada um por aquilo que realizou por meio do corpo. É o bema, o tribunal de Cristo. Um dia nós passaremos por ele. Um dia será declarado da boca de Deus quem nós somos, se nós somos servos bons, se nós somos servos, ou seja, aquele que faz aquilo que manda, faz aquilo que pede, que está na média, ou se nós somos servos maus, que não faz nem aquilo que foi pedido para que nós fizéssemos. Existem servos bons, que fazem além daquilo que é pedido, existem os servos que fazem aquilo que é pedido, existem o servo mau, que não faz nem o que lhe é pedido, como as parábolas de Jesus vão nos ensinar. Mas a pergunta que nós fazemos é: quem eu sou? Que servo eu sou? A obra que eu tenho feito, ela é uma obra preciosa diante de Deus? Ou ela é uma obra que se desfaz, que se desfará diante dele com facilidade? Como assim, pastor? Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é: eu tenho obras diante de Deus? E quando eu falo de obras, eu não estou falando da piedade, do amor, eu não estou falando dos frutos que são gerados em você pelo Espírito Santo, não é? Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Né? Eu não estou falando aqui daquilo que Deus faz na tua vida, os frutos de arrependimento que Deus gera em você. Eu não estou falando da transformação que Deus está fazendo no teu interior. Isso são os frutos que são gerados em Deus, na nossa vida. Não é? Eu estou falando de obra. Obra e fruto há uma diferença. O fruto é aquilo que é gerado na nossa vida porque nós estamos tendo uma vida com o Espírito Santo, uma vida com Deus. E por causa disso a nossa vida vai sendo transformada, vai sendo mudada. Eu estou falando de obra. Obra é aquilo que eu faço, é aquilo que eu estou disposto a fazer, é aquilo que eu realizo para Cristo, tanto através da minha vida como através da igreja. Eu realizo. Né? A obra é aquilo que eu ajudo as pessoas, a obra é aquilo que eu faço para que as pessoas cheguem à salvação, a obra é aquilo que eu contribuo com a vida do necessitado, com a vida da viúva, com a vida do pobre, com a vida do órfão. A obra é aquilo que eu faço pela igreja de Cristo para que o reino de Deus avance. Veja, a obra ela fala de trabalho, é o trabalho que eu realizo. Deixa eu perguntar para você, qual é o trabalho que você tem realizado por Cristo?
Você tem que entender que é um trabalho que nós realizamos por Cristo. Por que Ele fez por nós? É por amor a Ele. Nós não fazemos por uma obrigação, porque Ele está impondo isso a nós. Se você não trabalhar, você vai para o inferno. Não é isso que Ele fala para nós. Ele simplesmente entregou a nós tudo aquilo que nós precisamos. Ele entregou a mina, Ele entregou os talentos a nós. E falou, agora vocês vão trabalhar pelo reino. Agora vocês vão trabalhar por mim, porque um dia eu vou voltar e eu vou cobrar de cada um segundo a sua obra. Ou seja, um dia, irmãos, nós estaremos diante de Jesus Cristo e as nossas obras contarão quem nós somos. Jesus ele ensina que a árvore você não conhece ela pela folhagem, a árvore você não conhece ela pelo nome dela, você conhece pelos frutos. Uma árvore boa dá bons frutos. Deixa eu falar para você, um bom servo ele tem boas obras. Um bom servo ele tem boas obras. Um servo ele tem obras. E um mau servo ele não tem obras. Então a primeira pergunta que nós devemos responder é: quais as obras que eu tenho realizado por Cristo? E a segunda pergunta: e essas obras que eu tenho realizado por Cristo? Elas são de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha? Bom, a primeira coisa que eu devo entender é que a obra que eu realizo para Cristo é aquela que Ele quer que eu realize. Não é aquela que eu desejo, mas é aquela que Ele colocou na minha vida, segundo os talentos que Ele me deu, segundo os dons que Ele colocou para mim, porque Ele entregou dons, Ele entregou talentos para que eu trabalhasse pelo reino de Deus. Agora, eu tenho usado dos meus talentos que Ele me entregou para trabalhar para o reino de Deus, ou eu tenho usado dos talentos que Ele colocou sobre a minha vida para trabalhar só para mim? E eu até faço para o reino de Deus, mas para o reino de Deus eu faço o que sobra. Para o reino de Deus eu faço coisas que muitas vezes não é aquilo que Deus colocou como um talento na minha vida. Não é aquilo que Deus colocou como principal, não é aquilo que Ele me chamou para fazer. Deixa eu falar para você. Quando nós vamos trabalhar para Deus, nós devemos ter a consciência de que nós devemos fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos para Ele. Não é aquilo que nós queremos fazer para Deus, é aquilo que Deus quer que nós façamos a Ele. Tem muitas pessoas que elas se escondem, por quê? Porque Deus chama elas para um lugar, Deus chama elas para um trabalho, mas elas não querem realizar aquele trabalho. E por peso de consciência, para que ela não se sinta como alguém que não está fazendo aquilo que Deus pediu, o que ela faz? Ela começa a fazer outras coisas, ela começa a fazer outros trabalhos, que não foi o trabalho que Deus chamou para ela, que não é o trabalho que Deus capacitou ela, que ela tem dom para fazer. E por vários motivos, muitas vezes. Por quê? Porque ela sabe que vai custar alguma coisa para ela, custa tempo, às vezes custa recursos, às vezes ela foi confrontada por alguém, às vezes ela foi criticada por alguém, ela se escondeu e ela não está realizando aquilo que Deus chamou ela para realizar. Ela tem graça, Deus deu graça para ela de ministrar, está na frente de alguma coisa, mas porque alguma experiência que ela teve, ou por alguma coisa, ou porque ela sabe que vai custar tempo dela, o que ela faz? Ela se esconde. Ela se esconde da obra, ela se esconde de Cristo, ela se esconde, mas ela tem piedade, ela tem respeito pelas coisas de Deus, e ela se esconde e não faz aquilo, e ela começa a fazer outras coisas, ela começa a trabalhar em outras coisas, mas ela não está fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer. E quando nós não fazemos aquilo que Deus nos chamou, quer dizer que nós estamos fazendo coisas que Ele não nos capacitou para fazer. E se Ele não nos capacitou para fazer, nós não vamos fazer com graça e com excelência, segundo a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, mas não estão trabalhando naquilo que Deus quer que elas trabalhem. Obras de madeira, de feno e de palha, quando passarem pelo fogo, elas vão se queimar. Sabe por quê? Porque importa que nós façamos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Qual é o dom que Deus te deu, meu irmão, minha irmã? Deus te deu o dom de administrar, Deus te deu o dom de cantar, Deus te deu o dom de tocar, Deus te deu o dom de pregar, Deus te deu o dom de visitar, Deus te deu a graça, o talento para você pregar aí, evangelizar, Deus te deu a graça para você trabalhar com manutenção dentro da igreja, manutenção ajudando as pessoas, Deus te deu a graça para contribuir financeiramente. Qual é a graça que Deus te deu e colocou você no reino? Você está trabalhando com os talentos que Deus te deu, você está construindo um edifício com aquilo que foi colocado na tua mão.
Você está construindo em Cristo um edifício de ouro, ou seja, de excelência. Você está fazendo por Deus mais daquilo que Ele tem pedido a você? Ou você tem tapado os ouvidos para aquilo que Deus tem pedido e você tem feito aquilo que você quer fazer? Toma cuidado, por quê? Porque pode ser que naquele dia, quando nós estivermos diante dEle, você apresente uma grande lista para Deus. Eu fiz tantas coisas. E Deus olha para você, o Cristo, no tribunal de Cristo, melhor dizendo, Ele olha para você e fala assim, e tudo que você fez, eu não pedi para você fazer. E o que eu pedi para você fazer, você não fez. Você imagina o teu filho na tua casa, né? Você tem o teu filho lá, adolescente, e você vai sair para trabalhar da tua casa e você diz para ele, olha, a cozinha precisa limpar, precisa lavar a louça. A hora que eu chegar aqui na hora do almoço, eu preciso da louça limpa. E o teu filho, ele vai, ele lava o quintal, o teu filho, ele vai, ele arruma a cama dele, né? Ele dobra as roupas dele, talvez arruma até a gaveta dele, mas a hora que você chega no almoço, a louça está toda na pia. Ou seja, ele fez muitas coisas, não é que ele não fez, mas ele não fez aquilo que você pediu. Ele não fez aquilo que era necessário para aquele dia, para aquela hora. Ei, o que Deus tem pedido para você? Para que Deus te capacitou? Não corra daquilo que Deus te chamou para fazer. Pastor, mas é difícil, irmãos? É difícil trabalhar na obra de Deus, é difícil. Pastor, mas é difícil por causa das pessoas, é verdade. É difícil por causa das pessoas, é difícil por causa de nós somos pessoas. É por causa de mim e de você, é difícil. As pessoas, muitas vezes, nós não somos fáceis. Nós damos trabalho e é difícil. Pastor, mas é difícil porque me criticaram, eu me magoei. Sim, e você vai ter que superar isso para construir um edifício para Cristo. Ei, não é sobre você, não é sobre as pessoas, é sobre Cristo. É o amor a Ele, nós fazemos por amor a Ele, por amor ao reino de Deus, para que o reino de Deus avance, a obra de Deus seja realizada, sabe? Porque um dia nós queremos chegar diante dEle e apresentar as nossas obras diante de Cristo, e Ele olhar para nós e falar assim, servo bom e fiel. É isso que nós queremos, é isso que eu quero e é isso que eu quero para você. Eu não quero que você chegue lá no dia e a tua obra passe pelo fogo e ela seja toda consumida. E Paulo vai dizer assim, é como alguém que é salvo como se fosse salvo das chamas, do fogo. Imagina alguém no incêndio e na última hora alguém vai lá e tira ele, sai correndo. Ele não tinha força, alguém sai correndo do meio do incêndio. Eu brinco assim, é por um triz, é como se o anjo olhasse aquela situação naquele dia no tribunal de Cristo, chegar e falar assim, meu amigo, entra rápido, entra correndo, porque foi por um triz. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito real, isso é muito real. A obra que você tem construída é uma obra digna de Cristo? Primeiro, você tem feito aquilo que Ele tem pedido para você? Segundo, Ele tem pedido algo para você, você tem feito a coisa certa? Da maneira certa, com a disposição certa no teu coração? São 3 perguntas que eu gosto de fazer sobre aquilo que nós realizamos. O que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo e o porquê nós estamos fazendo. Se você responder essas 3 perguntas, você pode ter certeza que as tuas obras serão de ouro. Se você conseguir responder positivamente essas 3 perguntas, as tuas obras serão preciosas diante de Cristo e você terá o galardão para a tua vida. Olha só, a primeira pergunta que você tem que responder para você mesmo é: o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? Em outras palavras, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Ele tem me capacitado para fazer, aquilo que eu tenho escutado a voz dEle. Muitas vezes você ainda não sabe que você tem capacidade de algo, mas Ele te chamou e você tem sentido impulsionado aquilo, né? Muitas vezes na igreja nós vemos isso constantemente, né? Aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu não consigo cuidar de crianças, eu acho que um ministério que eu não daria certo era o infantil. Passa algum tempo, ele está lá no ministério infantil, ela está lá no ministério infantil, dando aula, sendo uma bênção, né, lá naquele lugar. Por quê? Porque ela não sabia que ela era capacitada por Deus. Mas Deus chama e ela vai. E quando ela vai, ela vê o poder e a mão de Deus capacitando a vida dela para trabalhar com as crianças. Às vezes a pessoa vê o louvor e fala, eu nunca conseguiria, e de repente Deus começa a chamar ela vai, daqui a pouquinho ela entra, daqui a pouquinho Deus está usando ela. A pessoa ela vê alguém pregando e fala assim, meu Deus, eu não sirvo para isso. Mas daqui a pouquinho ela sente um chamado no coração dela e ela tem a oportunidade, ela vai, Deus vai capacitando, e ela vê que Deus capacita ela para aquela obra. Deus tem te chamado para alguma coisa, Deus tem te chamado para uma obra. Primeiro, você tem feito para Deus aquilo que Ele já deu capacidade para você fazer. Segundo,
Você tem ouvido a voz de Deus te chamando para algum lugar e você tem correspondido ao chamado de Deus? Você tem correspondido ao chamado dele? O que você está fazendo? Essa é a primeira pergunta. O que nós estamos fazendo? O que eu e você estamos fazendo? Estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida? Segunda pergunta. Como nós estamos fazendo? Ou seja, eu posso estar fazendo até a coisa que Deus pediu, mas eu estou fazendo da maneira certa? Eu estou fazendo da maneira correta? Por exemplo, Deus me chama para o louvor. Deus me chama para trabalhar no louvor. Não é? É a forma que Deus me chamou, eu tenho sentido isso no meu coração. Às vezes eu tenho até o talento para isso. Mas aí, porque eu quero entrar, eu quero fazer, eu quero trabalhar para Deus, eu vou para uma igreja, eu entro lá e de repente eu começo a fazer a coisa certa da maneira errada. Eu começo a levantar contenda com as outras pessoas do louvor, com a liderança da igreja, eu começo a levantar contenda. Eu não consigo trabalhar em comunhão, em união. Por quê? Porque não é só o que, às vezes Deus te chamou para o louvor, mas como você tem trabalhado no louvor da igreja, no ministério. Deus te chamou para esse ministério, mas como que você tem trabalhado nesse ministério? Você tem trabalhado da maneira certa, em submissão, em obediência, né? De uma forma humilde. Ou você tem tentado se impor, se colocar, fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Irmão, se você fizer a coisa certa da maneira errada, é palha, é feno, é madeira, vai se queimar, vai se queimar. Ei, você tem que fazer a coisa certa da maneira certa. E qual é a maneira certa? A maneira que Deus pede, a maneira que está nas Escrituras. É com amor, com disposição, é uma vontade própria, não é? Disponibilidade. Você tem que fazer com humildade, você tem que fazer com submissão, ou seja, você tem que seguir os padrões de Deus, com justiça, né? Com amor. Agora, se você não se enquadrar, mesmo que Deus te chame para algo, e você está fazendo aquilo que Deus chamou, se você não se enquadra naquilo, na forma correta de se fazer, ei, essa obra que você está fazendo, que muitas vezes está cansando você, que muitas vezes você está impondo esforço e colocando esforço, mesmo assim, ela não vai ser uma obra preciosa diante de Cristo naquele dia. E a terceira pergunta, que é tão importante como as outras, é: eu posso estar fazendo a coisa certa, da maneira certa, mas a intenção do meu coração, ela é correta? Ou seja, por que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso para me vangloriar? Por ganância? Por dinheiro? Será que eu estou fazendo isso para aparecer? Porque eu tenho a necessidade de ser aplaudido? Porque eu tenho a necessidade de ser elogiado? Porque eu quero ser aceito pelas pessoas? Então eu faço para fazer parte, porque eu quero fazer parte do grupo, eu quero... Não, irmãos. Por que você está fazendo isso? É por causa do reino, é por causa de Cristo, é com amor, não é por ganância, não é por dinheiro, não é para aparecer, não é para se mostrar, não é para mostrar que você venceu, não é para mostrar que você deu a volta por cima. Não, irmãos, você faz por amor a Cristo. É por causa dele, é por causa de Jesus, é por causa do reino de Deus, é para avançar o reino de Deus, é para tirar as pessoas do reino das trevas, é para trazer salvação na vida das pessoas. É para isso que você faz aquilo que você faz, que você trabalha para Deus. É por causa de Deus que você trabalha para Deus, é por causa de Cristo que você trabalha para Ele. É por amor, nós somos servos que nos entregamos à servidão a Cristo. Ele não nos obrigou, nós nos colocamos em servidão a Ele. Esse sou eu e é você. Deixa eu perguntar para você, qual é a obra que você tem realizado diante de Cristo? Porque um dia as nossas obras serão provadas pelo fogo, se elas são de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E elas serão provadas, irmãos. E ele vai provar. E a palavra diz que se a nossa obra permanecer, nós receberemos galardão. Mas se a nossa obra for queimada, consumida, nós seremos salvos. Mas nós não teremos galardão e recompensa. A palavra diz assim, ó, esse terá perca. Ou seja, vai perder ainda alguma coisa, contudo será salvo. Contudo será salvo. Mas como alguém que é salvo do meio do fogo. Irmãos, deixa eu falar para você. Deus te chamou para a salvação. Hoje você é salvo em Cristo Jesus. Que você seja um servo bom e fiel. Que você seja um servo que quando chegar diante de Cristo, ele possa declarar o teu nome ao Pai e aos anjos como um servo bom e fiel. Que ele possa declarar o teu nome diante de Deus como um servo bom
e fiel. Que as tuas obras diante dele, quando você apresentar as tuas obras diante de Cristo, elas não sejam consumidas pelo fogo, mas que as tuas obras permaneçam e você seja honrado naquele dia, não só com a vida eterna, que já é uma bênção, irmãos. A vida eterna já é uma bênção para nós. Mas além disso, que você seja honrado com alguém que trabalhou para Ele, que se entregou a Ele, que se esforçou com a sua vida por causa do reino de Cristo. Que você possa meditar nessa palavra e você possa trabalhar pelo reino de Cristo. Que você possa construir o seu edifício, um edifício belo e formoso e precioso diante de Cristo, que prevalecerá no dia do tribunal de Cristo e você seja galardoado por Ele. Mas, irmãos, eu falo para você mais do que o galardão, mais do que a recompensa que nós vamos receber. Nós vamos receber uma recompensa pelo trabalho que nós fazemos, mas mais do que essa recompensa, irmãos, eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero agradar a Cristo. Eu quero naquele dia, quando eu olhar para aqueles olhos de fogo, quando eu olhar para aqueles cabelos brancos como a neve, quando eu olhar para a face dele resplandecente como o sol, eu quero olhar e ver da boca dele saindo servo bom e fiel. Eu não quero aquele dia curvar a minha cabeça entristecido, porque eu poderia ter feito muito mais, porque eu poderia ter realizado muito mais. É claro, irmãos, que nós somos falhos, nós não fazemos, mas irmãos, pelo menos eu não quero ser naquele dia taxado como um servo mau. Eu não quero que o meu Senhor olhe para mim naquele dia e pronuncie as palavras servo mau, porque para algumas pessoas, como diz as parábolas, a parábola dos talentos e a parábola das minas, não é? Para algumas pessoas, naquele dia ele dirá, servo mau. Que você seja um servo bom e fiel. Que naquilo que Deus te colocou, você possa produzir muito. Não é? Que você renda muito além daquilo que Ele colocou nas tuas mãos, que você vá além, que você faça aquilo que Ele deu nas tuas mãos para você fazer, e você faça além daquilo que Ele te pediu ainda, tá bom? Por quê? Porque naquele dia Ele vai olhar para você e vai falar assim, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Que Deus abençoe a tua vida e o teu coração e você medite nisso. E você se empenhe na obra do Senhor. Você se envolva com a obra do Senhor. Que aquilo que você tem feito até hoje, você possa fazer com mais fervor. Porque um dia a sua obra ela não vai ser esquecida. A sua obra ela não é por nada. Não é? Nós não somos salvos pela obra. Mas a obra, um dia nós seremos recompensados por ela diante de Cristo. E a maior recompensa que nós receberemos um dia diante de Cristo é servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Que Deus abençoe a tua vida e essa palavra seja cravada no teu coração, no nome de Jesus.